Queridos irmãos, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus, que Deus em Cristo abençoe a vida de cada um dos irmãos. Hoje mais uma aula, lição de número 7, 13 de fevereiro de 2022. O tema que iremos abordar nessa ocasião é o altar do incenso. Que a sua aula seja produtiva, seja uma bênção para toda a igreja. Vamos lá? Começando aqui, temos por fundamento Êxodo capítulo 30, versículo 1. Se você observar o capítulo 30, quando você lê todo o capítulo 30 de Êxodo, vai ser a ordem para fazer. E no capítulo 37, quando você lê, você vai encontrar o resultado do que foi feito, tá bom? Então leia o capítulo 30 e leia o capítulo 37 também. E desde já recomendo uma leitura minuciosa de Hebreus capítulo 9, tá bom? Leia também Hebreus capítulo 9. Então, aqui é Êxodo 30, a ordem. E farás o altar para queimar o incenso de madeira de cetim, o farás. Temos aí também, do verso 7 ao 10. E Arão sobre ele queimará o incenso das especiarias, cada manhã, quando puser em ordem as lâmpadas, o queimará. E acendendo Arão as lâmpadas à tarde, o queimará. Este será incenso contínuo perante o Senhor pelas vossas gerações. Então, ali acontecia todo esse aparato, Você observa que todos estes utensílios, que haviam aqui no tabernáculo, todos eles tinham as suas ordenanças de como deveriam ser manuseados, de como deveriam ser feitos. E aqui o altar do incenso não é diferente, tá? Então, toda virada, da manhã para a tarde e da tarde para a noite. Então, toda manhã e toda tarde haveria, o sacerdote teria que ali acender o incenso. Interessante essa palavra aqui, contínuo, Isso é interessante para nós, porque como nós vamos falar de oração, e você já sabe muito bem que quando a gente fala de incenso, a gente fala de oração. E aqui está falando de incenso contínuo. Então, se você trocar aqui incenso por oração, oração contínua, já aprendemos algo aqui interessante. Ok. Não oferecerei sobre ele incenso estranho, olha que interessante, nem holocausto, nem oferta, nem tampouco derramarei sobre ele libações. Para quem não sabe, libações são ofertas de líquidos, que também eram feitas. E uma vez no ano, Arão fará expiação sobre suas pontas com sangue. Se lembra que acontecia lá no altar do holocausto, que tinha os 4 chifres, aonde espargiu o sangue nos 4 chifres? Pois isso aqui também acontecia uma vez por ano no altar do incenso. E olha só, uma vez por ano fará expiação sobre ele pelas vossas gerações. Aí vem, santíssimo é ao Senhor. Olha que interessante isso. Eu circulei aqui para você, por quê? Se você presta atenção, a mesa... desculpe, a mesa não. O altar, do incenso, ele estava no santo lugar. Olha, no santo lugar. Mas aqui fala
que é, né, fará expiação sobre eles pelas vossas gerações. Santíssimo é o Senhor. Então, guarde isso. Nós vamos ver aqui o incenso, quando queimava e subia como cheiro suave, ele não ficava só no santo lugar. Ele passava pelas cortinas. Ele invadia também o Santíssimo, né, onde estava a Arca da Aliança. Nós vamos ver que esse utensílio, o altar do incenso, era o que estava mais próximo da Arca da Aliança. Olha que maravilha isso, né? Era o mais próximo. Então, como você fica mais próximo da arca, que é a presença de Deus? Como você chega mais próximo da presença do Senhor? Através do altar do incenso, através do altar da oração, né? É como você se aproxima do santo lugar. Maravilhoso isso, né? Então vamos lá. Os objetivos aqui geral: aprender os detalhes do altar, do incenso, estudar como era construído, conhecer quais eram os ingredientes e entender o significado do altar. Vamos lá. Primeiro, vamos lá. Detalhes da sua construção. Nós já lemos, né, Êxodo 30, né, como Deus ordenou a Moisés que construísse o altar do incenso. Primeiro, era feita de madeira de acácia. Já vimos isso. Acácia, né, e cetim são sinônimos. Já repetimos isso nas outras lições. Revestida de ouro puro. Tinha as argolas e cabos. Já falamos dessa argola, né? E tinha também os chifres, né? Aqui, ó. Esses chifres, assim como o altar do sacrifício, né? Nós vamos ver a simbologia deles. E aqui as argolas, né? A medida, né? A altura, 90 centímetros. A largura, 45. Comprimento, 45. Né? Então, ele era quadrado ali embaixo, com 90 centímetros de altura. Né? Era nessas pontas a qual o sacerdote espargia o sangue uma vez por ano, né? Conforme lemos na leitura referencial. A localização, é aqui que eu quero que você preste bem atenção. Nós já falamos, né? Ao adentrar aqui no tabernáculo, você encontra primeiro o altar, né? Que estava no átrio. Depois a pia de bronze, né? Depois nós já falamos também do candelabro, que estava ali à esquerda. À direita, né, a mesa da proposição. E agora à frente, né, ou seja, em frente ao véu da separação, estava aí o altar do holocausto. Está aqui, ó, o altar. Preste bem atenção, né? Ó, o altar está aqui. E preste atenção da proximidade. Olhe para o candelabro, olhe para a mesa da proposição, né? Que eles estão mais distantes, né? Eles estão um pouco mais distantes aqui do Santíssimo Lugar, da Arca da Aliança, né? Aí agora olha a proximidade, é um dos utensílios, dos móveis que ficava mais próximo do altar, ali colado no véu, né? Colado no véu. Então, como eu já falei, é a proximidade. Só conseguiremos chegar até o Santíssimo Lugar, até a presença de Deus, através da oração. Isso fala muito aos nossos corações. Fique em frente do véu, diante da Arca da Aliança, diante do propiciatório, né, no lugar santo. Olha algumas recomendações. Não poderiam ser queimado incenso estranho, nem animais e cereais. Ou seja, não poderiam ser feitos sacrifícios ali. Né? Nem deveria derramar libações sobre ele. Está em Êxodo 30, do 7 ao 9.
o fogo deveria vir do altar do holocausto, né? Então, o fogo, esse braseiro, quando colocava as brasas aí, este fogo não é um fogo qualquer. Não é um fogo que poderia fazer, não é um fogo de qualquer maneira que poderia ser colocado, porque, como nós lemos, é algo santíssimo ao Senhor, bem como os ingredientes que formavam, né, os incensos. Nós vamos ver isso mais à frente, à luz de Levítico 16:12. Vamos lá. Vamos adentrando aqui dentro da tipologia 1.3. O que havia? Havia argolas, havia pratos, o altar, né? Na verdade, aqui, depois eu vou corrigir no slide, né? Esses pratos aqui, na verdade, não são pratos, né? Aqui era o incensário, onde queimava o incenso, tá bom? Nós vamos corrigir no slide que eu vou deixar para você. Então havia argolas, o altar, incensos e as 4 pontas ou 4 chifres, né? Como algumas traduções traz. As argolas, já falamos das argolas, que nada mais é do que o meio de transporte, né? Nós sabemos que o tabernáculo ele era portátil, né? Então ele podia ser transferido de um lado por outro devido à viagem que Israel, a peregrinação de Israel pelo deserto. Então, tá bom. As argolas já vimos também que fala da nossa dependência. Deus nos leva, nossa dependência de Deus. O altar, a presença de Deus, né? Gênesis 12:7. E do Espírito Santo. Os incensos, já vimos, o incenso é a oração dos santos, né? Isso está explícito em Apocalipse 5 e Salmo 141, verso 2, onde o salmista pede, né, que a oração dele chegue às narinas de Deus como cheiro suave. E as 4 pontas, né, essas aqui, ó, as 4 pontas, né, como já falamos, que era colocado, espargido sangue sobre elas uma vez por ano. Nós já lemos isso. E os 4 lados, né? A soberania de Deus nos 4 cantos da terra. Então, como já vimos também, como lá no altar do holocausto, isso simboliza, né, a abrangência, a soberania de Deus sobre toda a humanidade, sobre todo o mundo, sobre os 4 pontos cardeais da terra, né? Está aqui em Ezequiel 7:2, Apocalipse 7:1. O problema da falsa hermenêutica e das heresias. O incenso é sagrado. Deus especificou os ingredientes para a fabricação do incenso. Êxodo 30, como já vimos, era estes: estoraque, ônica, gálbano e sal. Este incenso era de uso o quê? Exclusivo. Era de uso, olha que legal, exclusivo. Era de uso exclusivo do tabernáculo. Né? Nós vamos ver aqui o que significa esse exclusivo. Ou seja, não era um incenso que a pessoa pedia pelo Mercado Livre. Não era um incenso que encontrava na esquina, né, com na vendinha do seu Joaquim, né? Não é algo que era tão fácil de conquistar. Por exemplo, estoraque ele era somente encontrado, não eram ingredientes fáceis. O estoraque ele era encontrado nos montes da Pérsia ou do Líbano. Então você tinha que subir, né, nos montes para poder conseguir o estoraque, né? Era algo que, ou seja, que dava somente nos lugares altos, né?
somente nos lugares altos. Preste bem atenção, não era fácil de conseguir. Então a comunhão com Deus, nós também temos que conquistá-la através da oração, né? Através da nossa disponibilidade de buscar ao Senhor. A ônica era uma especiaria tirada de um molusco e ele era encontrado já nas profundezas do Mar Vermelho. Agora olha que interessante, o estoraque você tem que subir para conquistar. A ônica você tem que descer. Nas profundezas, né? Tirava de um molúsculo, né? Que ali tinha todo um processo, né? Para que viesse tirar. E aqui também nós vamos ver que tinha algo medicinal também envolvido, conforme o comentarista da nossa revista traz. Correto? O gálbano, ele era uma planta que tinha um processo, né, para que fosse extraído. Era uma planta onde tinha que se esfregar ali as folhas e esperar para que pingasse ali a essência. Tinha todo um processo. Isso fala de esperar, né? Então é todo um processo, não é fácil. O sal é o que dá, né, longevidade. O sal é que preserva, né? Então isso é importante para nós. Então esse incenso era de uso exclusivo. Nós vamos ver aqui mais para frente o significado simbólico dos ingredientes. Já falamos um pouco do estoraque. Ele também é uma resina balsâmica aromática, como falamos. O gálbano é uma planta medicinal usada contra a bronquite. Estas duas simbolizam a cura do povo de Deus, né? Porque tinha também aí eles empregavam como plantas medicinais. A ônica é uma substância aromática que simboliza a comunhão entre Deus e o povo. Já vimos como era conquistada, né? Como era retirada de um determinado molusco. O sal, usado para preservar, indica que a presença do Senhor preserva as virtudes espirituais, Gênesis 12. Caminhando aqui, sua aplicação à vida cristã. O significado do altar. O altar simboliza a presença do Senhor, bem como a nossa vida pessoal com Deus. Você já ouviu, com certeza, pregações, comentários, falando dessa palavra. Altar. Altar. Conserta o altar, conserta o seu altar. Aí vai lá para Elias e os profetas de Baal, né? Conserta o altar e tudo mais. Então o altar fala da presença do Senhor, bem como o que? A nossa vida pessoal com Deus. A nossa vida pessoal. Aí eu pergunto para você, como é que está o seu altar? Como é que está a sua vida pessoal com Deus? Então, se o altar é a nossa vida pessoal com Deus, o que significa altar quebrado? Altar quebrado é quando essa aliança é quebrada, quando eu estou distante de Deus, quando eu não vivo mais direcionado pelo Espírito, né? Altar quebrado, vida de pecado, é uma vida que você leva despreocupado com a sua comunhão com Deus. Infelizmente, muitas pessoas estão indo à igreja, estão dentro dos templos, mas estão com seus altares quebrados. Aí você pergunta, como é que eu faço? Deve-se restaurar o altar, né? Como é que eu faço para restaurar o altar? Eu tenho que recomeçar. Eu tenho que confessar. Eu tenho que começar de novo, né? Se consertar diante de Deus. Isaías 38. A vontade de Deus é que vivamos uma vida de amor e santidade. Preserve o seu altar. O incenso, ele era acendido de manhã e à tarde.
da noite para o dia e do dia para a noite. Então, ore nessa transição, ore. A Bíblia fala que Daniel orava 3 vezes ao dia. Será que nós oramos 3 vezes na semana? Nós temos que preservar o nosso altar diante do Senhor. Exclusividade dos ingredientes. Como já falamos, esse incenso era exclusivo para o tabernáculo. Não era, irmãos, essa exclusividade, ela tipifica o quê? Tipifica que o cristão é de uso exclusivo de Deus. Ou seja, não é aquela coisa, ser crente dentro das 4 paredes, levanta a mão da glória, mas não tem testemunho, não vive uma vida no altar de Deus, não coloca a sua vida diante do altar do Senhor, né? Não prega a palavra através do seu testemunho pessoal. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, verso 23. Somos sal da terra, pois se tivermos uma vida guiada pelo Espírito Santo, temperaremos este mundo de trevas. Isso é interessante porque a Bíblia fala se o sal não salgar, para que ele serve? Para ser jogado fora, para pisar, né? Para ser pisado entre os homens. A luz, se a luz não iluminar, para que ela serve? Será que você aí na sua casa tem uma caixa cheia de lâmpadas queimadas? Tem não, né? Se você tem, você é um acumulador. Lâmpadas queimadas. Para que serve a lâmpada queimada? Para nada. Jogar fora. Nós temos que ser sal. Temos que salgar. Nós temos que ser luz. Temos que iluminar. Essa é a nossa identidade. Sua digital aqui tem Cristo, né? Você tem que imprimir isso na sua vida, no seu cotidiano. É um estilo de vida. A oração não é uma escolha. A oração é um estilo de vida. Vamos lá? Queimando incenso ao altar. O incenso simboliza a oração. É interessante porque o incenso, irmãos, o incenso aqui, o incenso. Se você for procurar essa tradução, você vai achar no original Ketur. E Ketur quer dizer conexão. Então, olha que interessante, a palavra incenso traduzido quer dizer conexão. E para nós, essa conexão, o que é que nos faz nos conectar, né? O que nos faz conectar com Deus? A oração. Né? Preste atenção nisso. Incenso, Ketur, conexão. Então é o que nos faz, o que nos leva a nos conectar com Deus. Assim como o incenso deveria ser contínuo, nossa oração também tem que ser. 1 Tessalonicenses 5,17. A oração é um estilo de vida, acabamos de falar sobre isso, que conecta o crente a Deus. Isso vai se aprendendo dia após dia, ou seja, é diário. Eu orei em 1999, eu fiz uma oração, orei meia hora. Não, é contínuo, é vida de oração, é um estilo de vida. As orações destes santos serão recebidas nos céus como incenso de grande valor. Está em Apocalipse 5, nós já até citamos aqui. Correto? Então, irmãos, isso é muito interessante, né? Quando nós estudamos a questão do altar do incenso
e vemos quanto apontamento isso traz, né, para nós. E a gente vê, quando eu falei aqui no início, sobre, logo na leitura inicial, sobre algo que o altar é algo santíssimo. Aqui. É algo santíssimo, porque ele atravessava, ele exalava. Dizem alguns historiadores que quando acendia o incenso, o cheiro dominava todo o tabernáculo. E esse cheiro espantava os insetos. Não havia insetos ali. Espantava as pragas. Você está entendendo? Quando você ora, você tem proteção. Quando você ora, o Senhor abençoa a sua casa, a sua família. Então, em nome de Jesus, que o teu altar esteja organizado, que o teu altar esteja funcionando diante de Deus, que a sua vida venha frutificar e que a bênção do Senhor venha estar sobre toda a sua casa. Amém? Foi um prazer estar com vocês mais uma vez, que a sua aula seja uma bênção. Né? Como já falei das outras vezes, você pode modificar, eu deixo sempre disponível aí para você editar os slides, tá bom? O objetivo aqui não é outro, senão ajudar você, professor da escola bíblica, tá bom? Quero deixar um abraço aí aos novos inscritos no canal, que têm mandado mensagens. Eu fico feliz em estar ajudando vocês de alguma forma, tá bom? Continue comentando, continue mandando suas mensagens, se inscrevendo, né, dando um like aí nas aulas, que aí eu fico observando que eu estou ajudando vocês. E aí nós vamos dando continuidade com esse projeto. Amém? Deus abençoe, que a graça e a paz do Senhor esteja sobre sua vida.